Olá, amigos do canal Mais da Bíblia, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre presciência e providência de Deus. Nós estamos na série sobre os atributos de Deus. Nós estamos hoje no terceiro episódio. Nós vamos continuar este tema, que realmente está extraordinário, e nós estamos aprendendo sobre um dos ramos da teologia sistemática, e nós vamos falar sobre este tema maravilhoso. Deus abençoe você, porque aqui no canal Mais da Bíblia, você aprende a palavra de Deus. Deus, ele age de forma tremenda. Por isso que quando nós conhecemos o caráter de Deus por meio dos seus atributos, nós já estudamos aqui nos primeiros vídeos, você pode voltar lá, ver o primeiro episódio, o segundo, para a gente poder compreender melhor este tema tão importante dentro da teologia sistemática. Hoje nós vamos falar sobre presciência e providência de Deus. O termo pré significa antes, e ciência, conhecimento. É o conhecimento antecipado de Deus, ou seja, Deus não é pego de surpresa. Tudo que acontece no nosso mundo, em todo o universo, Deus já sabe, antecipadamente. Um ponto interessante que gostaria de destacar é que Deus, mesmo ele sabendo as coisas antecipadamente, ele não decreta. Ou seja, Deus não decretou uns para se salvar e outros para se perder, como diz algumas teorias por aí. Deus, ele sabe, mas ele age para que as criaturas possam conhecê-lo e assim, por sua livre escolha, tomar uma decisão ao lado dele. É assim que Deus age. Deus, ele não decreta alguns para se salvar e outros para se perder. Se Deus decretasse isso, amigos, Deus seria o originador do mal. E alguns, falando sobre isso, alguns leem o texto de Isaías capítulo 45, verso 7, que lá diz que Deus criou o mal, mas não é o mal moral. Se Deus criou o mal moral, então Deus criou o pecado. E isso vai contra a sua natureza. Então, ali o texto de Isaías 45, verso 7, quando fala que Deus criou o mal, não é um mal moral, mas o mal ali significa juízo. Só você vê o contexto do capítulo 45 de Isaías. Leia todo ali o capítulo que você vai compreender o que Isaías quis dizer naquele contexto. O povo de Israel, o povo de Judá estava em pecado. E Deus permitiu que os babilônios invadissem Judá e deportassem alguns judeus para a Babilônia. Depois disso, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, e os outros reis se ensoberbeceram. E Deus levantou Ciro para libertar o seu povo do cativeiro. Então Ciro ali, naquele contexto, era um ungido de Deus, mesmo que fosse um rei pagão. Deus, ele usa quem ele quer para libertar o seu povo, o seu remanescente. Deus, ele atua de forma extraordinária para salvar as pessoas. Por isso que Deus usou, mesmo que foi um rei pagão, o rei Ciro, naquele contexto, mas ele foi usado por Deus, um instrumento de Deus para o seu propósito. Então Deus, ele não está limitado ao tempo, ao espaço, limitado a usar seus instrumentos, não. Deus, ele faz, ele usa, ele age como quer. Por isso que ele é Deus. Então a presciência é a forma de Deus saber as coisas antecipadamente, sem decretar. Ok? E a providência é a forma que Deus age na sociedade, na nossa sociedade, na natureza e numa forma geral no universo. Deus providencia as coisas. Já pensou se Deus não agisse? Como que seria o nosso mundo? Um caos, não é mesmo? Mesmo Deus agindo, o mundo é um caos, imagine se Deus não agisse. Então Deus, ele providencia, ele age na natureza e no universo de uma forma geral. Olha a definição aí de presciência de Deus. A presciência divina se refere ao conhecimento antecipado que Deus tem de todos os eventos futuros.
Deus não apenas conhece o presente e o passado, mas também tudo o que acontecerá no futuro. Esse conhecimento não se limita apenas aos eventos certos, mas também abrange possibilidades alternativas. Como eu disse no início, Deus ele sabe antecipadamente. E esse termo presciência também se encaixa muito bem no tema ou na temática da onisciência de Deus saber passado, presente e futuro. Ele age na história de forma imanente, mas Deus não decreta. Ou seja, Deus ele permite que as suas criaturas tomem as suas escolhas. Por isso que nós somos seres livres. Nós temos livre escolha, tá ok? Eu não gosto muito, amigos, do termo livre-arbítrio, porque o termo arbítrio dá a ideia de juízo, ou de juiz. E juízo, o único juiz de todo o universo é Deus. Nós temos livre escolha, livre acesso. Nós podemos escolher entre servir a Deus ou não, entre fazer o bem ou o mal, entre agir certo ou errado. Nós escolhemos isso. Mas quem tem o livre-arbítrio, quem decide o que é certo e errado, é Deus. De antemão, Deus já decidiu o que é certo e o que é errado. Portanto, se eu e você queremos servir a Deus de uma forma eficiente, de uma forma bíblica, nós devemos ouvir a voz de Deus por meio da sua palavra. É assim que nós, como seres livres e filhos de Deus, nós devemos agir. Não por nossa intuição, não por nosso pensamento, não porque nós achamos, mas por aquilo que Deus já determinou o que é certo e o que é errado. Certo? Isso é importante nós destacarmos aqui. Presciência de Deus. De acordo com o Tratado de Teologia, na página 136, diz assim: a presciência de Deus não realiza o futuro, apenas o provê. Olha que definição extraordinária. Então Deus, amigos, ele não determina o futuro, mas ele apenas prevê. Ou seja, Deus sabe o que vai acontecer no futuro. Deus sabe o que vai acontecer na minha vida daqui a pouco. Deus sabe o que vai acontecer na sua vida daqui a pouco também. Mas Deus não determina. Ou seja, ele apenas prevê. Ele não realiza o futuro por sua presciência. Isso é importante nós destacarmos. Mesmo que ele sabe todas as coisas, ele não determina o que vai acontecer. Agora, se as coisas vão acontecer de forma que vai dissipar a sua providência, os seus objetivos, aí Deus ele age para que assim os seus objetivos, as suas propostas possam ser cumpridas. Ou seja, ninguém pode frustrar os planos de Deus. Os planos de Deus vão se cumprir, seja com o seu povo, seja Deus usando um outro povo, ele vai se cumprir. Por isso que o melhor que nós podemos fazer é servir a Deus e decidir estar do lado dele. Certo? Isso é importante. Vamos ver alguns textos bíblicos. Isaías capítulo 46, verso 9 e 10 diz o seguinte: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus. Não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Perceba, neste texto de Isaías, que ele diz que a vontade dele e o conselho dele permanecerá de pé. Ou seja, ninguém pode frustrar os planos de Deus. Deus escolheu um povo, não é que este povo, o povo de Israel, era um povo que só eles estariam salvos, não. Eles seriam instrumentos de Deus para levar a mensagem a outros povos. Mas eles fracassaram. Eles pecaram, eles abandonaram o Senhor.
Por isso, no Novo Testamento, nós vimos ali, especialmente no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, ali nós vimos Estevão, um primeiro mártir, levando a mensagem ao povo e o povo rejeitando. Aí depois você conhece muito bem a história, Saulo, que depois se converteu, e nós conhecemos como Paulo de Tarso, ele foi um grande instrumento de Deus para levar a salvação a outras nações, a outras pessoas. E a salvação não era um povo mais de Israel, que era o povo escolhido para levar a mensagem. Deus escolheria outro povo. A mensagem seria levada aos gentios. E hoje chegou até nós também. Por isso, amigos, que Deus, ele quer usar um povo específico. Mas se esse povo não quer ser usado como instrumento dele de salvação, Deus vai escolher outro povo, porque ninguém pode frustrar os seus planos. Por isso que antecipadamente, Deus já conhece o que vai acontecer. E ele age conforme as circunstâncias, certo? É assim que Deus faz. Outro texto, Salmo 139, verso 1 a 4. Está sublinhado aí em amarelo. Deus conhece todas as palavras, antes mesmo que sejam pronunciadas. Tudo que eu estou falando aqui, Deus já sabe o que eu vou falar. Mas ele não decreta. Ele não determina o que eu vou falar. Às vezes o que eu vou falar, ou o que eu iria falar, não está de acordo, ou o que você vai falar também não está de acordo com a sua palavra. Então ele vai direcionando, mas ele não determina. Deus não é um Deus tirano, um déspota. Não, Deus não faz isso. Deus, ele age, ele vai trabalhando no coração do homem, ele vai trabalhando, ele vai fazendo com que as pessoas compreendam a sua vontade e tomem uma decisão ao lado delas. Então, como o salmista Davi diz, Deus conhece todas as palavras antes mesmo que sejam pronunciadas. Mateus 6,8 diz: não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Então Deus sabe o que nós precisamos. Deus sabe das nossas necessidades. Antes de nós pedirmos, Deus já sabe. Agora, aí a pergunta que você pode me fazer, tá, se Deus já sabe, então por que a gente precisa orar? A oração, amigos, é um instrumento de Deus que nos conecta com o nosso Criador. Deus já sabe tudo o que vai acontecer, Deus já sabe o que nós vamos pedir, as nossas necessidades, mas Deus é um Deus de relacionamento. Eu até deixei muito fixado isso no estudo anterior. Mesmo que Deus saiba o que vai acontecer, as nossas necessidades, Deus é um Deus de relacionamento. Ele quer relacionar tanto comigo, mas também com você. Por isso que Deus é um Deus extraordinário e que nunca é pego de surpresa. Outro texto. Romanos 8:29, um texto muito conhecido. Deus conhece de antemão. Aqui está, esse de antemão também significa presciência. Aqueles que seriam conformados à imagem de Cristo. Então, Romanos 8:29 diz que Deus conhece de antemão. A presciência de Deus é algo que é extraordinário. Deus conhecer as coisas que vão acontecer de forma antecipada. É por isso, amigos, que nós devemos confiar em Deus. De repente a sua vida não está correndo conforme o previsto, conforme você queria, conforme os seus sonhos e conforme você planejou. Mas Deus conhece todas as coisas. Ele sabe os seus anseios, Ele sabe das suas necessidades. Por isso, nós devemos confiar de que Deus está agindo, mesmo nós, neste momento, não sabendo o que sucederá a cada um de nós. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Santo Agostinho, ele diz o seguinte: ele argumentava que a presciência de Deus não anula o livre-arbítrio humano, pois Deus conhece todas as coisas, mas não as força a acontecerem. Ou seja, mas permite que as coisas sigam o seu curso,
Mas ele não força as coisas a acontecerem. Mesmo o mal não é algo criado por Deus. As coisas acontecem. Você acha que Deus ele quis que uma criança fosse abusada? Você acha que Deus quer que uma mulher seja violentada pelo seu marido? Você acha que Deus quer que um pai de família perca o seu emprego? Ou algo parecido, as pessoas fiquem doentes? Não. Deus não quer isso, amigos. Mas as coisas, pela livre escolha do homem, as coisas têm que seguir o seu curso. Se existe o mal, não foi porque Deus criou, mas porque o ser humano escolheu o mal. Então as coisas têm que seguir o seu curso. Mas Deus, ele interfere sem decretar, mas Deus interfere não decretando, mas para que o homem possa conhecer que existe um escape, que existe uma saída. Por isso que quando Deus age na nossa sociedade, no nosso planeta, ele age de forma sábia. Ele não força ninguém a segui-lo, a servi-lo. Porque se Deus forçasse, então Satanás poderia ter êxito, porque Satanás, de alguma forma, espalhou no céu que Deus é déspota, que Deus é tirano, que Deus não deixa os seres livres escolherem. Mas isso não é verdade. Deus criou os seres livres. Por isso que tem um texto que eu gostaria de abrir com vocês, lá no livro de Primeira Carta de João. Primeira Carta de João, no capítulo 3, no verso 4, diz o seguinte. Abriu aí? Primeira Carta de João, no capítulo 3, no verso 4, que diz o seguinte: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Olha o verso 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Verso 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Perceba que o diabo que vive pecando é o diabo que quebrou a lei de Deus, quando ele era o anjo de luz lá no céu. Ele quebrou a lei de Deus. Por isso, amigos, que quem vive pecando, quem vive na prática do pecado, deliberadamente, não procede de Deus. Nem o viu, como o texto muito bem colocou aqui, no verso 6, e nem o conheceu. Como é que uma pessoa que conhece a Deus vive ao seu bel prazer, fazendo a sua vontade? Não, amigos. Por isso que Deus prevê quem vai se salvar e quem vai se perder, mas ele não determina. O calvinismo de João Calvino fala desta forma, que Deus determinou alguns para se salvar e outros para se perder. Mas isso não é verdade, como eu disse no início deste vídeo. E isso é algo que é contra a sua natureza e infelizmente, amigos, é contra a palavra de Deus. Por isso que nós devemos ver os textos de acordo com o seu contexto, de acordo com o que o autor ou com o que o escritor original quis transmitir à sua audiência. Deus quer que o ser humano obedeça às suas leis, à sua regra, o seu mandato, para que nós possamos viver de acordo com a sua palavra. Ok? E a providência de Deus? A providência divina se refere à forma como Deus governa e sustenta todas as coisas no universo, garantindo que sua vontade seja cumprida. A providência pode ser dividida em 3 aspectos principais. Providência geral, Deus sustenta e mantém a criação, de acordo com Hebreus 1:3. Providência especial, Deus age de maneira específica na vida dos indivíduos e na história da salvação, Romanos 8:28. E providência extraordinária, milagres e intervenções divinas diretas, de acordo com Êxodo, capítulo 14, verso 21 e 22.
Esses textos aqui, amigos, e tem outros textos, eu coloquei só estes, mas esses textos provam que existem 3 aspectos da providência de Deus, como nós vimos aí, providência geral. Então, ou seja, Deus ele sustenta o universo. Lembra, tem um texto de Mateus que Deus ele dá chuva tanto para bons como para ruins? Pois é. Então, as regras da natureza gerais é para bons e para maus. São para pessoas que servem a Deus e para as pessoas que não servem a Deus. O oxigênio é para nós cristãos e para os ímpios. A comida é para os cristãos e para os ímpios. Perceba que existem leis naturais que é para todas as pessoas, para todas as criaturas. E dentro deste contexto, todas as criaturas são filhos de Deus pela criação. Agora, nem todas as criaturas são filhas e filhos de Deus pela redenção. Para ser filhos de Deus pela redenção, temos que aceitar Jesus como Senhor e Salvador pessoal e sermos batizados. Agora, se eu quero ser filho de Deus e não aceitei Jesus, eu só sou filho de Deus pela criação, porque Deus criou todos os seres. Ok? Então esta é a providência geral de Deus. Já a providência especial é a maneira que Deus age para salvar a raça humana. Ou seja, Deus é específico. Deus, ele quer salvar todas as pessoas. E para isso ele precisa ser específico. E como ele foi específico? Enviando Jesus para morrer no lugar do pecador. Então esta é a forma que Deus age no nosso planeta. E, por último, a providência extraordinária. Deus, ele age por meio de milagres, ele faz intervenções. Eu disse aqui no início também do vídeo que Deus ele usa outros povos, mesmo que sejam pagãos, para cumprir as suas promessas, os seus propósitos, os seus objetivos. Por isso que Deus ele não está limitado a um povo, circunscrito a um espaço, ao tempo. Deus, ele é Deus. E ele age como quer. Por isso que a providência de Deus é algo que nós precisamos compreender como ele age na nossa sociedade e no universo de uma forma geral. E os textos bíblicos que provam isso? Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha que texto fantástico. Todas as coisas cooperam. Às vezes tem coisas que acontecem em nossa vida, amigos, que nós ficamos assim, sem respostas, aparentemente falando. Mas Deus, ele sabe. Deus, ele preveu as nossas lágrimas. Deus, ele sabe os nossos tormentos, do que nós precisamos. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Na verdade, todas as pessoas são chamadas à salvação, mas nem todas aceitam. E se nem todos aceitarem, não tem como Deus salvar, porque Deus não vai invadir a livre escolha de ninguém. Mas Deus providenciou isso, que é a providência especial. Deus enviou Jesus para redimir a raça humana. Ainda dentro da providência de Deus, Mateus 10, verso 29 a 31 diz o seguinte: nem mesmo um pardal cai sem o conhecimento e permissão de Deus. Perceba que Deus, ele sabe de todas as coisas. As coisas acontecem, não é porque o mal está dominando, não, amigos. Mas ele tem o seu curso. E no final da história, Deus vai dar o checkmate. Deus vai botar um ponto final. Deus está esperando eu e você tomarmos uma decisão todos os dias ao lado dele. As coisas acontecem, não é porque Deus não sabe, Deus sabe. E Deus, ele já tem uma solução para as mazelas e as dificuldades que nós enfrentamos aqui. Fique tranquilo, amigo e amiga. Deus conhece todas as coisas.
Provérbios 16:9, o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Olha, Deus ele sabe os propósitos, os meus sonhos, os meus objetivos, assim como conhece o seu também. Ele dirige os nossos passos. Mas como eu disse, e eu queria sempre frisar isso, Deus não decreta. Ele dirige na melhor maneira possível. Eu quero dizer isso com um texto. Olha o que diz aqui o livro de Deuteronômio. Deuteronômio vai ilustrar para a gente como Deus age. Ele não determina, mas ele age de forma extraordinária e a favor da raça humana. O livro de Deuteronômio, no capítulo 11, especialmente aqui no verso 26. Deuteronômio capítulo 11, verso 26, que diz o seguinte: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Olha, perceba aqui que Deus está falando que hoje ele propõe a bênção e a maldição. Olha o verso 27. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, verso 28. Se não cumprirdes o mandamento do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Perceba, amigos, que Deus propõe a bênção e a maldição. Quem é que escolhe isso? Eu e você. Somos nós que escolhemos a quem queremos servir. A Deus, Criador de todas as coisas, ou a nós mesmos, a nossa própria consciência, ou aos deuses deste mundo? O que você escolhe servir? A quem você escolhe servir? Por isso que Deus, ele não determina os passos do homem. Deus não determina como o homem deve agir. Mas Deus propõe. Deus ele age conforme as nossas escolhas. Conforme aquilo que nós escolhemos. Por isso que hoje ele está falando para o povo lá, mas está falando para mim e para você também. Hoje eu proponho diante de vocês, ou de vós, a bênção e a maldição. O que nós escolhemos? Eu escolho a bênção, e você? O que você escolhe? Por isso, amigos, se você escolheu a bênção, de acordo com o verso 27, você deve cumprir e obedecer os mandamentos de Deus. Se você não fizer isso, você cai aqui no verso 28. E aí você escolheu, mesmo sem falar com as palavras, mas você escolheu de forma indireta a maldição. Bom, por isso, tome cuidado nas decisões que você tem tomado. Santo Agostinho defendia que a providência de Deus é absoluta e que mesmo o mal é permitido dentro do propósito divino. Ou seja, o mal, já que ele existe, não é que Deus criou o mal e Deus queria que o mal existisse, não é isso. Mas já que ele existe, Deus ainda usa para cumprir os seus propósitos. Por exemplo, eu falei aqui no início sobre a questão de os babilônios e os persas, ou os medo-persas. Os babilônios foram instrumentos de Deus de alguma forma, de juízo contra o povo de Deus, contra o povo de Israel, especialmente o povo de Judá, do Reino do Sul. Mas os persas, e Deus também queria salvar os babilônios, lógico que queria. De alguma forma Deus queria salvar. Tanto que se você for para Daniel capítulo 4, você vê a descrição ali, que naquele contexto, quem falou e quem escreveu aquela parte foi o próprio Nabucodonosor, relatando o que aconteceu com ele. E ele se converteu, Senhor. Então, a forma de Deus agir não foi em vão, porque Deus converteu um dos maiores reis pagãos da época, que foi Nabucodonosor. E Deus ele usa os persas, agora com Ciro, contra os babilônios. Por isso que Deus ele quer salvar todo mundo, amigos. Todo mundo Deus quer salvar, mas nem todo mundo vai aceitá-lo.
nem todo mundo quer aceitar, nem todo mundo quer servir de acordo com a palavra. As pessoas querem servir a Deus conforme eu acho, conforme eu penso, conforme as minhas preferências. Não é dessa forma. Deus já determinou o que é certo e o que é errado. Mas Deus não determina quem se salva e quem se perde. A escolha é minha e sua. Por isso, Agostinho muito bem colocou: o mal é permitido dentro do propósito divino. O mal é permitido dentro do propósito divino. Então, se existe o mal, Deus permite o mal, é para que as pessoas percebam que o mal é destruidor. E você percebendo isso, notando isso, você deve tomar uma decisão ao lado do bem, ao lado de Jesus Cristo, ao lado da palavra de Deus. Por isso que Deus permite o mal. Não porque ele não ama, mas o mal já tem o seu final. Por isso que eu e você, enquanto em vida, estamos em vida, devemos tomar uma decisão sábia ao lado de Jesus. A atividade providencial indireta de Deus, conforme descrita na Bíblia, ocorre de 4 formas. Primeiro, ele permite que o pecado siga o seu curso natural na história humana. Segundo, ele restringe ou limita a extensão da maldade em determinadas situações. Terceiro, ele utiliza ou dirige circunstâncias resultantes de ações humanas para cumprir seu propósito de salvação. E quarto e último, ele intervém ou previne para impedir que alguém peque. Interessante, de acordo com esses textos aqui, depois você pode conferir aí na sua Bíblia, tira um print, grave o vídeo, confira cada texto e você vai ver a forma como Deus age, a forma providencial indireta de Deus. Eu achei interessante aqui essa primeira. Ele permite que o pecado siga o seu curso natural, e é verdade, de acordo com esses textos, e outros textos também. O pecado segue o seu curso natural, infelizmente devastador. Para quê? Para que o ser humano possa tomar uma decisão, não ao lado do pecado, não ao lado de Satanás, mas ao lado de Deus e ao lado da verdade bíblica. E o segundo, ele limite e restringe. Lembra o livro de Jó? Não, você não vai tocar Satanás na vida de Jó. Você vai ali naquele contexto, naquele diálogo, Deus permitiu que Satanás tocasse na vida, na família de Jó, nas finanças de Jó, na saúde de Jó, até no casamento de Jó. Mas Deus não permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó, o matando. Então Deus restringiu ali. Tem outras histórias bíblicas também que nós podemos ver isso. E eu achei interessante também no 3, né? Ele utiliza e dirige as circunstâncias das ações humanas para cumprir os seus propósitos. Lembra lá, em Gênesis capítulo 50, verso 20, quando Deus usou José para salvar o mundo daquela época da fome? Então, lá no Egito, Deus usou José para que não só os egípcios, mas também o povo dele, o povo de Israel, pudesse ser alimentado. E José ali administrou muito bem aquele contexto. Deus, ele dirige, ele utiliza das circunstâncias para dirigir a história do mundo. E o quarto e último, Deus intervém ou previne para impedir que alguém peque. Às vezes Deus faz isso, amigos. Se você for em Gênesis capítulo 20, verso 6, você vê a história ali de Abraão, e Sara e Abimeleque, os 3 personagens naquela narrativa do capítulo 20. Abimeleque queria ter relacionamentos, queria a esposa de Abraão, porque Abraão, de alguma forma, mentiu, dizendo que Sara era sua irmã. E o que acontece? Abimeleque quase toma Sara como esposa. Mas Deus se revelou a ele e mostrou que ele não deveria fazer isso. E Deus impediu Abimeleque de pecar de alguma forma. Então tem outros textos também que mostram que Deus, às vezes, ele intervém, ele impede alguém de pecar, para mostrar, olha, se você for nessa direção,
você vai pecar e automaticamente você vai morrer. Por isso que Deus ele age como uma sua forma providencial para regular as coisas. Então Deus age de forma providencial de várias maneiras, como essas 4 aqui. A teologia, na página 135 e 36, diz o seguinte: teologicamente, esses modelos são chamados de vontade permissiva, que foi o primeiro modelo que nós vimos, limitiva, o segundo modelo, diretiva, terceiro modelo, e quarto e último, preventiva de Deus. Então, desta forma, Deus ele age de forma providencial na história da raça humana e também no universo. Ele permitiu que o mal, o pecado, tome o seu curso, ele limita, ele dirige e ele previne. Então, por isso que nós devemos tomar uma decisão sempre ao lado da verdade, ao lado de Deus. Se isso tudo foi esclarecedor para você, compartilhe o link, deixe um comentário, deixe seu like e se inscreva no canal. Deus abençoe você e até o nosso próximo estudo. Tchau, tchau.